Boa noite, galera. Hoje tem mais um vídeo para vocês de cálculo e hoje a gente vai falar sobre derivada parcial de segunda ordem. Estou sem minha câmera alguma, Temis, mas eu vou tentar passar para vocês, certo? Bom, como que se apresentam as derivadas parciais? Inicialmente, nós temos uma função f e aí nós fazemos a derivada parcial dela em relação a x e também em relação a y. Isso nós já sabemos fazer. Então, as derivadas parciais de segunda ordem, elas consistem em quê? Pega as derivadas parciais em relação a x, e aí eu vou derivar ela em relação a x novamente. Depois eu pego essa f de x, vou derivar em relação a y. Mesma coisa com f de y. Eu tenho f de y, eu derivo em relação a y. E pego essa função e também derivo ela em relação a x. Vocês vão notar no exemplo que a gente vai fazer que f de xy, primeiro em relação a x, depois a y, e f de yx, elas vão ser iguais. São chamadas de derivadas parciais mistas. Então, a gente vai fazer o nosso primeiro exemplo. A gente primeiro vai ter essa função f de xy igual a 2x ao cubo vezes y ao quadrado mais x à quarta vezes y. Então, primeiramente, a gente vai derivar ela em relação a x. Quando eu derivo em relação a x, o meu y, eu trato ele como se fosse uma constante, certo? Então, como derivar isso aí em relação a x? Vou tentar fazer aqui para vocês, tá difícil. Em relação a x. Derivando isso aqui, eu desço 3, 2 vezes 3, 6x ao quadrado. Então, 6x ao quadrado. O y é como uma constante, vou só repetir o y. Y ao quadrado. Mais. X à quarta, eu derivo ele, que vai ficar 4x à terceira. E aí eu repito o y. Então, vou derivar ele agora em relação a x novamente. Então, vou derivar isso aqui. Vai ficar 2 vezes 6, 12. 12x vezes. Vou repetir o y. Deixa eu ver aqui. Mais. 4x à terceira. 3 vezes 4, 12. 12x ao quadrado vezes o y que eu repito. Agora, eu vou derivar em relação a y, o f de x em relação a y. Eu olho para essa função aqui e é ela que eu vou derivar em relação a y, não confunda. Não derivem essa aqui em relação a y, vocês vão errar. Olho para essa função inicial e derivo em relação a y. Então, se eu vou derivar em relação a y, os 6x ao quadrado, eu repito ele. 6x ao quadrado. Vezes a derivada de y ao quadrado. 2y mais 4x à terceira, vou repetir, certo? Não vou derivar. E o y é 1, certo? Então, 1 é isso. Agora vamos fazer f de y. Vou olhar para essa função e vou derivar em relação a y. 2x à terceira permanece. Deriva em relação a y, dá 2y. Mais x à quarta permanece. E o y, ele é 1. Então, continua igual. Agora, eu vou derivar isso em relação a y. 2x à terceira. Eu repito. 2y, derivada vai dar só o 2. E isso daqui, quando você está somando, quando você vai derivar uma constante aqui, ela vai dar 0, certo? Então, isso aqui vai dar 0, não preciso mais escrever. Agora eu vou pegar essa função e vou continuar derivando ela agora em relação a x, que é esse f de fyx. Então, em relação a x, 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. X ao quadrado. O y eu repito. E isso daqui, derivada vai dar 4x à terceira.
Então, vocês notem que f de x e y e f de y x, eles são iguais. X ao quadrado vezes 2y mais 4x à terceira. Essas derivadas mistas, elas são iguais. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês possam, a partir disso, resolver muitas questões. Tá certo? Muito obrigada, gente. Boa noite e dê um curtir.